Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 19 de fevereiro de 2023, o programa Momento Espírita de número 942. Momento Espírita que é transmitido sempre, todos os domingos, a partir das 8 horas e 30 minutos da manhã, através das redes sociais da USE. Facebook, nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e para encontrar o nosso canal no YouTube, basta digitar na busca do próprio YouTube, Momento Espírita USE São Carlos, e desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, porque nessa manhã de domingo nós estamos recebendo para o nosso aprendizado em conjunto Márcio Correia. O Márcio, ele é professor aposentado da USE, palestrante espírita e trabalhador do Núcleo Espírita Paz, Amor e Fraternidade em São Carlos. Márcio, muito obrigado por mais uma vez, gentilmente, aceitar o convite do Momento Espírita. Bom dia. Bom dia, é sempre uma satisfação estarmos aqui, uma alegria que se repete e que se renova. A alegria é toda nossa, e você sabe, Márcio, que nós sempre iniciamos o Momento Espírita com uma prece. Você está convidado para fazê-la. Senhor Jesus, reunimos os nossos pensamentos no pedido de sua proteção e amparo, não apenas para nós que aqui estamos, mas para todos aqueles de quem nós nos lembramos nesse instante, amigos, parentes, vizinhos, colegas, qualquer um que saibamos estar necessitando do seu apoio e do seu amparo. Pedimos, Senhor, pela humanidade inteira, em especial para as zonas de conflito e agora, em particular, para os nossos irmãos da Turquia e da Síria vivendo momentos tão difíceis em função do terremoto. Pedimos, Senhor, por fim, pelo Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, para que estejamos cada vez mais unidos, mais firmes e fraternos na construção de uma única nação. Que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, o tema do programa de hoje é Parábola da Figueira. Daqui a instantes, Márcio Correia, nosso convidado dessa manhã, que acaba de fazer a prece inicial, estará desdobrando esse tema para todos nós. Momento Mensagem hoje nos trará uma mensagem de Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, e o título é Pelos Frutos. E a sua participação, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode se dar através do nosso WhatsApp. Se não tem ainda, anotem por gentileza, DDD 16 993161147. Vamos repetir com mais vagar, DDD 16 993161147. E também as participações podem se dar através das redes sociais, pelo Facebook. Já declinamos nossa página aqui, USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, ou pelo YouTube. Lembrando ou relembrando que para encontrar o nosso canal no YouTube, basta digitar na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. E através desses canais, você, amigo, você, amiga, pode fazer perguntas que sempre são respondidas no programa vindouro, ou seja, as perguntas de hoje serão respondidas no próximo domingo, assim como hoje teremos resposta à internauta que participou do domingo próximo passado fazendo pergunta. Você pode também fazer comentários, você pode tecer críticas construtivas, porque elas são essenciais para que nós aprimoremos o programa. Você pode sugerir temas a serem abordados em programas vindouros, enfim, conjuntamente conosco, direcionar o programa Momento Espírita, que, acima de tudo, é um programa de cunho restritivamente, ou exclusivamente, ou intensamente participativo. Por isso é que nós pedimos a vocês que se comuniquem, participem, façam o programa conosco, direcionem o programa conosco. Muito bem, e a partir desse instante nós vamos devolver a palavra, reabrindo o microfone do nosso convidado dessa manhã, Márcio Correia, e também a câmera, para que ele fique à vontade, viu, Márcio? Para que a partir desse momento você desdobre para todos nós
a parábola da figueira. Fique à vontade. Muito obrigado, Roberto. Normalmente, nós conhecemos uma versão desta parábola, que é aquela em que a parábola secou no dia seguinte a que Jesus e os discípulos passaram perto dela e procuraram figos. Mas nós não vamos tratar desta versão da parábola. Esta é aquela que está gravada em Marcos, o evangelista Marcos, e que foi a que Kardec utilizou no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos tratar hoje da parábola da maneira como um outro evangelista, que foi Lucas, nos apresenta um pouquinho diferente e numa visão que, segundo a forma como nós entendemos, tem muito a ver com aquilo que estamos vivendo no presente momento na humanidade, no nosso planeta. Mas gostaríamos de introduzir algumas poucas ideias a respeito da questão da Palestina ao tempo de Jesus e sob o ponto de vista da agricultura. O solo da Palestina era razoavelmente fértil e, de um modo geral, ele era bem cultivado, né? A agricultura sempre foi muito respeitada entre os judeus, embora eles tivessem grandes dificuldades nas regiões mais desérticas, algo que, ao longo do tempo, né, esse povo conseguiu, de alguma forma, resolver através do uso intenso de tecnologia. As figueiras e outras árvores frutíferas, e até mesmo oliveiras, elas eram plantadas nas vinhas, no meio das videiras. Qual era o objetivo? Para que as videiras pudessem subir nessas árvores e trepassem de árvore em árvore. Portanto, era comum misturar as árvores, né? Isso estamos falando para entendermos o sentido da parábola que depois vai nos ser apresentado. O trabalho no campo era um trabalho que efetivamente não parava, né? Era preciso recolher também os figos, né, produzidos lá nas figueiras que estavam no meio da plantação. Eles eram recolhidos, eles eram secos ao sol, depois eles eram comprimidos em bolos e toda a casa tinha esse uso vamos dizer, daquela massa formada a partir da prensagem dos figos. Nós sabemos que Jesus aproveitou muito da vida do camponês para enriquecer os seus ensinos e as suas parábolas. Nós vamos ver Jesus falando várias vezes sobre plantação, colheita, etc., temas que eram corriqueiros na sua fala. Jesus, de uma maneira geral, utilizou fatos da vida comum do povo daquela época para serem aqueles que ilustravam e enriqueciam os seus ensinos. É interessante nós observarmos que isso, inclusive, tem sido continuado através daqueles que comentam o Evangelho de Jesus. A gente percebe, por exemplo, nos textos de Emmanuel, que muitas vezes Emmanuel vai falar também da colheita, do plantio, do solo, etc., para que nós possamos, então, através dessas metáforas, compreender melhor o ensinamento de Jesus. O figo, em especial, era um fruto sagrado para os judeus. Era um dos 7 alimentos que crescem na terra prometida, ou que cresciam na terra prometida segundo a Torá, que era o conjunto dos 5 livros lá atribuídos a Moisés, né? Tem, inclusive, um trechinho muito poético que a gente encontra lá no Deuteronômio, que é um desses 5 livros, onde está dito o seguinte: terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Então, existiu sempre esta ligação do povo, sempre um respeito, inclusive muitas festas, que eram festas para celebrar a vida e para agradecer a natureza, agradecer a Deus pelo fato de que a terra os estava alimentando. Mas vamos, então, à parábola. É a parábola da figueira no texto de Lucas. Ele está no capítulo 13 de Lucas e são apenas 4 versículos. Vai do versículo de número 6 ao versículo de número 9. Vou fazer uma primeira leitura desta parábola. Ela é curtinha, dá para nós fixarmos.
E dizia Jesus esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, pois que ocupa ainda, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Esta é a parábola. Como eu disse, é uma parábola curta. São apenas 4 versículos. Ela começa falando do plantio, tá certo? E depois termina com uma ameaça de arrancar aquela figueira que não estava produzindo nada. E o problema está colocado exatamente no 2º versículo, que é o versículo de número 7, né? Que é que o dono daquela plantação, o senhor da vinha, vai buscar frutos e já estava buscando há 3 anos seguidos e ele não estava conseguindo encontrar. Mas vamos voltar ao 1º versículo, onde nós notamos que o senhor desta vinha, ele concentra-se em uma planta da vinha em particular. E aqui nós podemos entender já o fato de que é uma vinha, mas também tem figueira, pelas razões que nós explicamos bem no início. Para nós entendermos a situação, uma figueira na Palestina costuma dar frutos 10 meses por ano. Portanto, quando você se aproxima de uma figueira, a probabilidade de encontrar é muito grande. 12 meses tendo ano, a probabilidade é de 10 em 12. A probabilidade é muito alta, né? O senhor da vinha, ele está interessado na frutificação de toda a vinha. É claro que ele quer a preservação de toda a sua plantação, que toda a sua plantação possa ter uma produção abundante, mas ele se concentra numa vinha em particular, numa figueira em particular, que ele busca o fruto, já buscou por 3 anos seguidos e não encontrou ali fruto nenhum. Então vejam que o problema está colocado já no 1º versículo. É interessante nós observarmos, os estudiosos do Antigo Testamento dizem o seguinte, que um dos livros da Torá, que era o Levítico, mostrava a maneira como nós deveríamos, naquele tempo, tratar as plantações. Então, com relação a uma árvore que era plantada, no Levítico ensinava-se o seguinte, a árvore teria 3 anos em que ela poderia crescer. Depois, mais 3 anos em que os frutos seriam proibidos. Ou seja, 6 anos eram dados para a árvore começar a produzir e para que se extraísse frutos, então, desta árvore. Portanto, esta busca descrita aqui na parábola de Jesus provavelmente ocorre nos anos 7 a 9 da figueira. 6 anos foram os anos de espera tradicional, especificada lá nas Escrituras Sagradas, e a partir do 7º ano, 7º, 8º e o 9º ano, o senhor da plantação foi buscar e teve um grande desapontamento, porque ele, por 3 anos seguidos, procurou o fruto e o fruto lá não estava, tá certo? Então, tempo suficiente já havia sido passado e aquela árvore não estava produzindo nada. Vejam que nessas condições nós podemos fazer analogia com a questão da evolução espiritual, né? Sob o ponto de vista da evolução espiritual, todos nós, por exemplo, que estamos aqui no planeta, que somos os protegidos, os guiados e inspirados por Jesus, nós temos um certo tempo dentro de um ciclo de evolução, tempo esse que nos é oferecido para que nós possamos atingir um nível mínimo de evolução. Dizem os espíritos, né, que no instante em que
esse tempo chega ao final, em que o ciclo se fecha, então se faz uma avaliação daqueles espíritos que podem e os que não podem mais permanecer no ambiente daquele planeta. É alguma coisa semelhante ao que acontece numa escola, né? Aqueles que conseguiram passar de ano, eles vão poder, então, aproveitar a nova experiência. Aqueles que não atingiram o mínimo necessário vão ter que repetir todos os procedimentos. É interessante o seguinte, que no nosso processo de evolução, nós precisamos ir nos educando, modificando os nossos hábitos. Educação é o conjunto de hábitos adquiridos conforme nos ensina o livro dos Espíritos. Então, nós precisamos desaprender algumas coisas e aprender outras. Isso significa o quê? Significa que nós precisamos nos arrepender, modificar as nossas atitudes. E é interessante que nós vamos perceber nas palavras de Jesus um incentivo muito grande para que isso seja feito. Se nós pegarmos lá em Mateus, no iniciozinho, lá no capítulo 4 de Mateus, Mateus relata o seguinte: desde então, Jesus começou a proclamar e a dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então, Jesus já está desde muito tempo, né, diretamente quando ele esteve aqui, ou antes dele, através daqueles que eram seus enviados, avisando a humanidade que há necessidade de modificação de atitudes para que nós possamos nos preparar para este momento novo. Os espíritos, através de vários médiuns, em vários centros diferentes, até em países diferentes, eles têm dito o seguinte, que o tempo das provas e das expiações, esse tempo está chegando ao fim, e que está se iniciando o tempo da regeneração. Então, nós estamos num momento de transição planetária. Nesta transição, nós sabemos que nem todos merecerão ficar no ambiente da Terra, mas apenas aqueles que estiverem comprometidos com a mensagem, com a proposta trazida por Jesus para todos nós. Mas voltando à questão da parábola, veja que a solução apresentada pelo Senhor é uma solução bastante forte, uma solução radical, né? Arrancar aquela figueira para que ela não fique sugando o solo, e então espaço deve ser cedido para que as outras suas companheiras da plantação tenham mais chances e possam produzir mais. Então, mais uma vez, nós voltamos à nossa analogia, à situação que estamos vivendo na atualidade, né? Aqueles espíritos que estiverem atrapalhando em muito o progresso da maioria ou da média da população do planeta, estes espíritos não poderão ficar nesse ambiente. Às vezes falamos, esses espíritos não poderão, talvez devemos falar, esses espíritos nós não poderemos, porque nós não sabemos se estamos ou não inseridos nesse grupo, né? Nós procuramos aprender com Jesus no sentido de nos promovermos e ficarmos no ambiente da terra renovada. Ou como Jesus falou, né, que os mansos herdariam a terra. Então, a proposta colocada é a proposta de nos tornarmos mansos. Mas vamos avançar para o terceiro versículo da parábola, que é o versículo de número 8, que talvez a gente pudesse batizar esse versículo como o versículo da esperança. Por quê? Porque o vinhateiro, então, diante da proposta colocada pelo Senhor, ele propõe uma coisa diferente. Ele fala, não, Senhor, não arranca, não. Deixa eu cuidar um pouquinho mais da planta. Eu vou dar uma atenção especial, eu vou estercar, eu vou regar mais. Ou seja, o vinhateiro está se propondo a trabalhar mais por aquela planta, trabalhar mais por aquela árvore. Quem seria o vinhateiro? O vinhateiro poderia ser, por exemplo, o próprio Jesus, né? O Cristo que está o tempo todo trabalhando por todos nós, para que todos nós possamos nos promover e cheguemos à condição de merecermos, né, essa terra renovada.
o teólogo Kenneth Bailey, analisando essa situação, ele faz uma pergunta bastante interessante. Ele diz assim: neste simples quadro agrícola, não podemos nós ouvir de passagem os grandes temas dos poderosos atos redentores de Deus? Ou seja, não é a misericórdia de Deus se expressando? Então, o pedido do vinhateiro ao senhor da vinha, o senhor da vinha poderia ser Deus e o vinhateiro Jesus. Então, é Jesus intercedendo por aqueles membros da humanidade que estão aqui sob a sua tutela e que ainda não conseguiram chegar ao ponto que precisariam. Mas ele diz: Senhor, dá um tempo mais para que eu possa trabalhar mais a consciência e o coração de todos, né? Então, nesse processo de transição que nós estamos vivendo, esse processo de transição de provas e expiações para a regeneração, nós já sabemos, analisando com Jesus, que os mansos herdarão a terra. Mas existe aqui a grande misericórdia de Jesus intercedendo por todos nós, para que nós possamos ter um tempo a mais. Mas nós precisamos tomar as nossas providências, porque, veja, no instante em que o vinhateiro intercede, ele fala: Senhor, deixa mais este ano. Aí ele mesmo diz: se der fruto, ficará. Agora, se depois disso não der fruto, aí o Senhor manda cortar. Ou seja, as opções são dadas, as oportunidades são entregues a cada um de nós. Mas nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Ou seja, nós precisamos nos esforçar. Cada árvore precisa trabalhar, cada árvore precisa entregar o seu fruto, entregar aquilo que se espera. Existe sempre uma expectativa em relação a cada um de nós. O filósofo Humberto Roden, analisando essa questão da figueira, ele faz uma interpretação muito interessante. Ele diz o seguinte, que a figueira com muitas folhas, mas sem nenhum fruto, simboliza o homem. Ele diz: as leis da natureza são automáticas. Plantou, germinou, aguou, cresceu, floresceu, o fruto aparece, né? Agora, na natureza humana pode haver um certo paradoxo, ou pode ocorrer um paradoxo, né? Eu, enquanto ser humano, posso estar num momento em que eu necessito de apoio, em que eu estou carente, mas mesmo assim, quando solicitado, mesmo não sendo o tempo do fruto, eu posso fornecer algum fruto. E aí o filósofo diz o seguinte, que o homem, dotado de livre-arbítrio, não tem apenas uma possibilidade de ser frutífero em condições favoráveis. Ele pode ser frutífero também em condições desfavoráveis na sua existência. Quem produz frutos quando é tempo de fruto é um homem virtuoso. Mas quem produz frutos quando, segundo as circunstâncias, não é tempo de frutos, este é um homem sábio, um homem perfeito. Aquilo que Humberto Roden chama de um homem crístico, né? Então, essa situação nos faz pensar bastante. Qual o momento que nós estamos vivendo? Às vezes estamos sentindo um pouquinho mais de necessidade, às vezes estamos mais fartos, etc., mas não importa. Independente da situação em que nós estivermos, das condições serem ou não favoráveis, uma vez solicitados, a expectativa da vida é de que nós possamos contribuir, né? E isso, inclusive, nos faz lembrar uma bela canção do Djavan, parece que se chama Esquinas, onde ele diz o seguinte: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Ou seja, mesmo no momento desfavorável, muitas vezes nós somos solicitados pela vida e nós, mesmo assim, precisamos fornecer, porque essa é a expectativa que a vida nos coloca, essa é a expectativa que Jesus, a ela, nos convida para que nós possamos auxiliar neste processo de crescimento, que é o crescimento de toda
a família humana, de todo esse conjunto, todo esse rebanho pastoreado pelo Cristo, que é o nosso protetor, que é o nosso guia, que é o nosso modelo. Então, Roberto, essa é a visão desta outra parábola, né? Um pouco menos conhecida, mas uma parábola, ao nosso ver, também muito importante em função daquilo que estamos vivendo na atualidade. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nós acabamos de ouvir e ver Márcio Correia, nosso convidado dessa manhã, no domingo, desdobrando para todos nós o tema Parábola da Figueira. Bastante interessantíssima, por sinal, viu, Márcio? Muito, muito, muito interessante. Nos faz refletir bastante na profundidade da colocação ou dos desdobramentos, do conteúdo, do significado dessa parábola, aliás, como todas as outras parábolas de Jesus, não é? Muito bem. Márcio, nós vamos te pedir que aguarde agora, fique sentadinho aí na cadeira de convidado do Momento Espírita dessa manhã de domingo, porque nós vamos ao nosso Momento Mensagem, Momento Notícias, mas nós queremos retornar com você, porque nós temos algumas perguntas a te fazer. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, tranquilo, estamos aí. Que ótimo, muito obrigado. Então, amigos e amigas do Momento Espírita, a partir desse momento, nós vamos ouvir o Momento Mensagem dessa manhã, que vem absolutamente ao encontro do tema que o Márcio desdobrou. Ele fala da parábola da figueira e o tema dessa mensagem que é de Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, também fala de fruto. O título é Pelos Frutos. Agora um recado para o seu coração. Momento mensagem para reflexão. Pelos frutos. Em Mateus capítulo 7, versículo 16, encontramos Jesus a nos ensinar a respeito dos homens, fazendo uma comparação com uma árvore. Por seus frutos os conhecereis. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 16, encontramos o Espírito Simeão em uma mensagem ditada em Bordeaux em 1863, nos chamando a reflexões, dizendo: bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. E o Espírito Emmanuel, ainda, por meio da psicografia de Chico Xavier, no livro Fonte Viva, nos reitera: por seus frutos os conhecereis. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim
pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, livro Fonte Viva, capítulo 7. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, a partir desse instante nós vamos ficar sabendo o que anda acontecendo no Movimento Espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Faça a sua assinatura no Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região e receba mensalmente um livro em sua casa ou no endereço que você designar por apenas R$20. Faça sua inscrição. Ligue para 3307-5495 e reserve, faça a sua inscrição. Esse telefone é também o WhatsApp, então você poderá fazê-lo através de mensagem. Ou então, dê um pulinho, faça uma visita à USE em São Carlos, a livraria da USE de São Carlos, que fica na rua 9 de julho, esquina com a rua Padre Teixeira. Atendimento, horários de atendimento de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 18 horas e aos sábados, das 19 às 13 horas. Projeto Cuidando do Luto. A USE de São Carlos iniciou nesse mês de fevereiro o projeto Cuidando do Luto, com a proposta de acolher todos os irmãos e irmãs para enfrentarem juntos o luto pela volta de um ente querido à pátria espiritual. As reuniões estão ocorrendo todas as segundas-feiras, com 2 turmas, às 15h30 e às 19 horas. Relembrando, a USE fica na rua Padre Teixeira, 1806, esquina com a rua 9 de julho, no centro de São Carlos. Mais informações pelo fone WhatsApp, DDD 16 3307 5495. O projeto Cuidando do Luto está acontecendo também desde o dia 1º de fevereiro no Centro Espírita Nosso Lar, todas as quartas-feiras, também com 2 turmas, das 15h30 às 15h30, melhor dizendo, e às 19 horas. O Centro Espírita Nosso Lar fica na rua Benjamin Constante, 227, no bairro Boa Vista, em São Carlos. Informações também pelo WhatsApp, DDD 16 99268 0021. Projeto Cuidando do Luto, use nosso lar juntos, enfrentando o luto de forma acolhedora. Muito bem, chegou aquele momento de agradecimentos nossos para vocês, todos vocês que assistem, que participam do Momento Espírita de uma forma ou de outra. Ou seja, aqueles ouvintes que se manifestaram essa semana, fazendo comentários, curtindo e compartilhando o programa através do Facebook, pelo YouTube da USE e também pelo nosso WhatsApp. Relembrando que todos os domingos nós enviamos para vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, o link do YouTube para o programa daquele dia, daquele domingo. E você, além de assisti-lo, poderá nos ajudar compartilhando esse link com seus familiares e amigos, contribuindo dessa forma para que os ensinamentos da doutrina espírita, para que o Consolador prometido por Jesus possa chegar a mais irmãos e irmãs. Muitos internautas nos comunicam aqui que estão compartilhando, enviando para outras cidades, para outros estados, enfim, e nós ficamos muito felizes porque a proposta do Momento Espírita é exatamente levar o conteúdo, os ensinamentos espíritas, que são princípios universais, a todos os irmãos e irmãs aos quais possamos chegar e, nesse caso, com a colaboração de vocês. Então, de todo o nosso coração, muito obrigado a vocês. Alexandra Camargo, Ana Marquezim da Silva, Andréa Relvaiso, Antônio Oso Júnior, da Vila Neri, Carlos Alberto Andreucci, Carlos Venturini, da cidade vizinha de Araraquara, Cidinha Mazo, Cristiane Tiller, ou Tyler, Cristiane da Redenção, Elizabeth do Douradinho, Imaculada de Almeida, do Jardim São Carlos, ao Ivaldo, a Ivete Pavão, José Carlos Espim, da Vila Neri, Carina Juju Cruz, Marcelo Moraes, Maria de Baté, Maria Conceição, da Vila Monteiro, Maria Helena Carminato, do Mirante da Bela Vista,
Mércia do Cruzeiro do Sul, Mônica Moreira Mineto, Miltinho Carvalho da Vila Monteiro, a Nádia do Eurípides Barçanufo, a Mônica, já dissemos, a Neide Souza da Vila Jacobúcia, a Norberto do Azulvilha, a Ricardo Morales, a também Rosângela Oliveira, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, Silvia Scali Piassi, Silvia, moradora no centro de São Carlos, Sueli Nogueira, Suami Pavão, que por sinal enviou uma pergunta, daqui a pouquinho a resposta vai acontecer pelos lábios do Márcio Correia, nosso convidado dessa manhã de domingo. Obrigado também a vocês, Tânia Campos, Valéria Rigo, de Araraquara, Vina Baroni, Washington, do Morumbi, dentre tantos outros. Nosso muito obrigado de coração. Muito bem, vamos voltar com o Márcio, então, para essa sessão de perguntas e respostas, né? Tão interessante sempre. E nós vamos começar, Márcio, te estendendo uma pergunta que foi feita no domingo próximo passado. O tema do programa foi Pedi e Obtereis. O convidado daquela oportunidade foi Álvaro Macedo. E Suami Pavão nos enviou uma pergunta que é a seguinte: se pedimos algo que não deveríamos, a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, ou então que não temos merecimento para ter, ainda assim Deus nos dá os meios de conseguir ou vai nos orientar ou inspirar em outra direção, Márcio? Veja, essa é uma questão muito interessante, Suami. E aí, o seguinte, o programa é relativamente curto para que a gente possa desenvolver todo esse tema, mas algumas coisinhas a gente poderia falar. A primeira que eu diria a você é o seguinte: pegue o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que, aliás, tem como título Pedi e Obtereis, onde Kardec analisa com bastante profundidade essa questão. E nas análises que ele faz, logo depois que ele lembra uma passagem de Jesus que está registrada pelo evangelista Marcos, onde Jesus diz o seguinte: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Tá? Então, Kardec faz uma análise desta colocação de Jesus e nos lembra que nós, como pais da Terra, nós já selecionamos a maneira como atendemos os pedidos dos nossos filhos. Com muito mais razão e com muito mais sabedoria, Deus também o faz assim, orientando o atendimento daqueles pedidos que são razoáveis e daqueles que ainda não o são. E ele dá um exemplo interessante, faz uma analogia em relação a um cirurgião. Ele diz o seguinte: o cirurgião, ele deixa o doente sofrer as dores de uma operação para que ele possa ser, então, conduzido à cura. Então, há momentos em que, na vida, nós estamos, por exemplo, sofrendo, nós estamos passando dificuldades. Isso, às vezes, vai se estender um pouco mais, porque é disso exatamente que nós estamos precisando no nosso processo expiatório. Mas nós encontramos também uma pergunta no livro Consolador, onde Emmanuel, sempre o nosso querido Emmanuel, através da psicografia do Chico, nos dá uma resposta exatamente a essa questão, porque alguém pergunta o seguinte, é a questão 306, né? Sobre essa questão do pedido na oração, quem estiver crendo realmente vai obter, os companheiros perguntam para Emmanuel: esse preceito do mestre tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais? Então, apesar disso estar dirigido para os bens materiais, a resposta de Emmanuel é uma resposta que traz uma visão um pouco mais ampla. Então, vamos aproveitar a resposta dele, onde ele diz o seguinte, um lembrete maravilhoso. Ele fala: o seja feita a vossa vontade da oração comum do Pai Nosso, né? Constitui o nosso pedido geral a Deus, cuja providência, através dos seus mensageiros, nos proverá o espírito ou a condição de vida do mais útil, conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor. Se for necessário que passemos um pouquinho mais apertado um tempo, nós vamos passar. Se já pudermos receber, se já tivermos aprendido a lição, aquilo vai ser estancado. E Emmanuel termina com um parágrafo onde diz assim, olha: o que o homem não deve esquecer, em
todos os sentidos e circunstâncias da vida. Então, veja, aquilo que eu falei, a resposta dele é geral. É a prece do trabalho e da dedicação no santuário da existência de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. Na medida em que formos empregando o nosso esforço, na medida em que formos mostrando à vida que algumas coisas nós já aprendemos, que nós já vencemos algumas lições, algumas concessões a mais nos serão entregues. Muito bem, Márcio. Agora, voltando a nos atermos ao tema dessa manhã de domingo, a parábola da figueira, que você desdobrou para todos nós de forma interessante, esclarecedora, nós entendemos que nós, até pela mensagem de Emmanuel, que foi o momento mensagem de hoje, né, que Jesus faz essa comparação entre as árvores, a árvore da figueira, no caso, e os homens, né, os homens, as mulheres, nós seres humanos, enfim, reencarnados nesse momento aqui no planeta Terra. De forma geral, abrange a todos nós. Porém, especificamente com relação aos médiuns, eles podem serem comparados à figueira, Márcio? Veja, antes de responder, eu gostaria só de lembrar uma coisa que me pareceu muito oportuna, é o seguinte, quando eu ouvi a mensagem, né, que foi escolhida aí, Roberto, achei muito oportuna, porque ela faz exatamente aquilo que nós estamos falando, né? Ela é o exemplo da utilização da questão da plantação, do fruto, da colheita, vamos dizer assim, da atividade agrícola utilizada por Jesus e também por aqueles que comentam Jesus. Hoje nós temos aí no Emmanuel um comentarista de primeira linha, né? Mas voltando à questão do médium. No capítulo onde Kardec avalia a parábola da figueira, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que sim, os médiuns são árvores destinadas a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos. Então, ele lembra, né? Os espíritos não têm órgãos materiais. Então, para que eles possam se comunicar, trazer a sua mensagem e funcionar como os professores da humanidade, eles precisam dos médiuns. Então, os médiuns oferecem esta oportunidade. E nos lembra o Kardec uma coisa que se liga bastante àquilo que nós conversamos no comentário da parábola, que essa missão dos médiuns é especialmente importante em termos de renovação social. Renovação social, que é esse processo de transição que nós estamos vivendo. Então, nós percebemos o seguinte, o quanto nós nos beneficiamos com, por exemplo, as inúmeras psicografias, aquelas que Kardec registrou nas suas obras e tantas outras que nós recebemos através da mediunidade de Chico Xavier e tantos Odivaldo Franco e tantos outros colaboradores espirituais, médiuns que têm ficado ou ficaram firmes na sua posição de distribuir o alimento espiritual para todos nós. Ou seja, quando buscamos um médium, nós buscamos como Jesus buscou a figueira, né? Esperando ali encontrar um fruto para se alimentar. Lembrando sempre, Márcio, que os médiuns são os primeiros, né? Além de servirem de intermediários, são os primeiros a tomar conhecimento, né, do teor, das orientações, dos esclarecimentos, né, dos espíritos, né? Trazendo portanto, os grandes beneficiados, né? Os grandes beneficiados. Sem dúvida nenhuma, não é? Mas aí vai a dificuldade, não apenas dos médiuns, de todos nós, independentemente da nossa condição de médiuns ou não, de carregarmos conosco a mediunidade ostensiva ou não, porque médiuns intuitivos todos somos, não é? Dá para aplicar uma coisa que eu sempre ouço o nosso companheiro Tassiro, vira e mexe convidado aqui do programa, amigo de todos nós, né? Que faz sempre essa colocação a respeito do orai e vigiai, né? Ele diz que nós devemos orar pelos outros. Via de regra, a proposta do orai e vigiai é que nós oremos pelos outros e vigiemos a nós mesmos, né? Ele diz que o problema é que a gente passa quase que o tempo todo orando por nós mesmos e vigiando os outros, não é? Ou seja, aplicando nos outros todo esse conhecimento que nós temos, essa bênção, né?
esse privilégio, entre aspas, na verdade, não é? De tomar conhecimento. Privilegiados não somos, era o momento de tomarmos conhecimento, mas aí a responsabilidade aumenta por demais, não é, Márcio? Aumenta. É verdade. Imagina o seguinte, alguém que lê uma psicografia, lê uma página do Emmanuel, fala, nossa, isso aqui cai direitinho para o meu irmão, ou para o meu colega de trabalho. A pessoa esquece que essa lição é para nós mesmos. Né? Isso, via de regra, muitas vezes, Márcio, acontece no Evangelho no Lar, né? Está a família reunida lá e vem uma lição ali que fale, por exemplo, do egoísmo, enfim, e o outro ali na mesa fala, tá vendo? Tá vendo que aquele dia lá lembra você e tal, né? Via de regra, não é? Precisamos tomar cuidado para não enveredarmos por esse caminho, por esse entendimento, não é, Márcio? Mas vivendo e aprendendo, né? Estamos tendo a oportunidade de aprender. A aplicação ou não dos ensinamentos recebidos depende de cada um de nós. E, em função dessa aplicação, também de permanecermos ou não no planeta Terra, já numa condição de mundo de regeneração, como você colocou aí, não é mesmo? Muito bem. Voltando ao médium, aos intermediários dos espíritos, invisíveis para nós, mas né, uma nuvem de espíritos nos cerca, como aprendemos com a doutrina espírita, não é? Mas especificamente com relação ao médium. O que você diria, segundo a doutrina espírita, segundo Kardec, que o médium deve evitar, Márcio? Bom, Kardec nos lembra de alguns pontos importantes. Então, por exemplo, ele lembra que o médium não deve se desviar do objetivo primordial da sua mediunidade, aquilo para o que ele foi preparado e muitas vezes ele escolheu. Se ele não escolheu, pelo menos ele concordou no momento em que estava por reencarnar e o seu protetor espiritual lhe sugeriu. Né? Então, é importante que não haja desvio, que ele permaneça firme naquele trabalho que ele resolveu realizar. Até porque eu costumo brincar com os companheiros na educação mediúnica, que se a gente tem muita dívida, às vezes é bom ser médico, você pode pagar no atacado, tá certo? Em vez de pagar no varejo, né? Então, você consegue resolver muitas coisas. Mas um outro ponto que Kardec nos lembra é o seguinte, nunca usar ou empregar a mediunidade com coisa fútil, e muito menos com uma coisa prejudicial a alguém. Em hipótese alguma. A mediunidade é um benefício, né? Tem que ser algo que beneficie e não pode ser usado de forma fútil. A mediunidade tem que ser praticada de forma santa, é o que Kardec nos fala. Kardec nos fala também nesse sentido que a gente evite utilizar a mediunidade com interesses mundanos. O objetivo maior da mediunidade é nos ajudar no nosso processo de educação espiritual no sentido mais amplo. Portanto, a mediunidade como um produtor da nossa valorização espiritual, e não simplesmente de aquisição e envolvimento com as questões mundanas do dia a dia. Né? E, finalmente, Kardec nos fala, outra coisa que o médium não deve fazer é usar a mediunidade em proveito próprio. A mediunidade lhe foi oferecida para que ele, como se fosse uma árvore, uma figueira, entregasse os seus frutos a todos aqueles que buscam o alimento. Até porque, Márcio, na condição de médiuns, quando somos, não é? Nós temos a certeza, porque a doutrina espírita nos deixa muito claro nesse sentido, né? Deixa muito clara essa questão. A partir do momento que nós comecemos a usar a mediunidade de forma interesseira, né? Certamente bons espíritos já não estarão mais conosco, não é mesmo? Não é assim que funciona, Márcio? É verdade, isso pode nos trazer perturbações, pode trazer inclusive obsessões. Começa com a fascinação e pode chegar até a uma subjugação, o que é uma coisa muito difícil de ser resolvida. Né? Então, devemos atentar para esse tipo de coisa, ou seja, utilizar a mediunidade de forma santa, como nos fala Kardec. Difícil de ser resolvida, mas mais comum do que se pode imaginar, né, Márcio? Vira e mexe, como se diz no dia a dia aí, acabamos na condição de médiuns enveredando por esse caminho. Muito bem, uma pergunta a mais, o tempo nos permite fazê-la, Márcio. Já não com relação ao médium especificamente, né, ou restritamente, mas sim com relação a todos nós, não é?
o que é que acontecerá no final desse ciclo evolutivo com aqueles de nós que, não atendendo ao chamado, ao convite, às orientações, à receita de Jesus, não nos tornarmos mansos? Veja, Jesus é explícito em dizer que os mansos herdarão a terra. Então, dentro de um processo reencarnatório, aqueles que aceitarem essa proposta merecerão a oportunidade de voltar ao planeta em novas encarnações, num ambiente mais tranquilo, mais ameno, mais fraterno, com menos dificuldades do que aquelas que estamos enfrentando na atualidade do nosso mundo. Nós percebemos, por exemplo, nós estamos num mundo onde conflitos armados estão aí acontecendo. Hoje nós temos mais de 40 conflitos acontecendo e alguns deles nós estamos acompanhando ao vivo e a cores, como, por exemplo, a guerra na Ucrânia, que é uma coisa absolutamente impensável, né? Mas então, veja, se nós pensarmos direitinho, Emmanuel nos dá a dica muito importante sobre o que vai nos acontecer, lembrando o que aconteceu com aquele planeta que orbitava em torno do Sol duplo, que era Capela, né? Então, havia um planeta, como está relatado lá no livro A Caminho da Luz, que Emmanuel nos conta que vivia esse momento de transição. E nesse momento de transição, o convite que foi feito pelo Cristo, pelo Messias daquele mundo, não foi atendido por muitos. Então, muitos espíritos ficaram empedernidos no mal, ficaram comprometidos com a crueldade, não aceitaram a proposta de uma convivência fraterna e foram desalojados daquele mundo porque eles não mereciam mais ficar lá, iriam acabar atrapalhando muito o desenvolvimento daqueles que já podiam ter um progresso um pouco mais acentuado. E o que aconteceu? Estes espíritos foram amorosa e misericordiosamente recebidos por Jesus, e Jesus, então, os aceitou para que eles, então, fizessem parte do rebanho que nasce e desenvolve-se aqui através de renascimentos sucessivos aqui no nosso mundo. Existe uma estimativa aí de que hoje seríamos alguma coisa entre 20 e 30 bilhões de espíritos, né, sob a proteção de Jesus, dentre os 8 bilhões que somos hoje encarnados, e um número maior desencarnado no entorno do planeta. Então, esses grupamentos vieram para cá, receberam de Jesus a ideia, né, o compromisso de que ele viria pessoalmente ao mundo para mostrar a maneira como nós devemos nos portar, como nós devemos viver no mundo para aproveitarmos integralmente as possibilidades de progresso que estão aí colocadas para todos nós. Muitos desses espíritos já retornaram para o mundo em torno da Capela, alguns tinham vindo já de um outro mundo que orbitava em torno da estrela Sírius, né, que também já voltaram para lá, e ainda tem alguns que estão por aqui, tá certo? E alguns até que gostaram da Terra e preferiram ficar aqui e até mesmo auxiliar. Então, é um processo que, para eles, foi como se fosse, entre aspas, uma expulsão. Isso, inclusive, gerou a ideia daquele mito da expulsão do paraíso, né? Vamos imaginar o seguinte, com todos os desenvolvimentos tecnológicos que hoje nós temos no planeta, facilidade de comunicação, internet, celular, né? Possibilidades da medicina, com exames avançados, e tantas coisas que nós conseguimos aí com o nosso progresso. Se de repente nós fôssemos desalojados daqui e fôssemos para um planeta nascer em corpos primitivos, embrutecidos, começar tudo de novo, achar o fogo, morar em caverna, etc., a gente vai ter a impressão que a gente realmente foi expulso do paraíso. Então, essa terra de que, às vezes, tanto nós reclamamos, né? Nós, na verdade, vamos sentir que teríamos saído do paraíso para ir por um mundo em condições mais primitivas. Portanto, vamos atender ao convite de Jesus de nos tornarmos mansos, pacíficos e, mais do que isso, como está numa bem-aventurança mais à frente, que possamos nos tornar pacificadores, porque os pacificadores serão reconhecidos como filhos de Deus. Muito importante essa elucidação da doutrina espírita a respeito
dessa mudança no planeta, porque tem muita gente que não acredita de forma nenhuma. Nossa, esse mundo aqui nunca vai melhorar, o homem está cada vez pior, e coisas desse tipo, né? O mundo está cada vez pior. Né? E quando nós encontramos, né, essa elucidação, digamos assim, do último recurso divino, não é? À medida que nós teimarmos em permanecermos, não é? Numa situação de ficarmos patinando na esteira evolutiva, não é? Com isso, atrapalhando a evolução do planeta, à medida que nós insistirmos nesse equívoco, não é? Poderemos ou seremos levados a, desencarnando nesse mundo, reencarnarmos em mundos onde a situação ainda é mais difícil ainda do que aqui. Nós reclamamos daqui, não é? E nos compete a cada um de nós, não é mais? Colocar nosso tijolinho para fazermos por merecer permanecer nesse mundo, não é? E muita gente, é muito comum as pessoas disserem, não, esse mundo não tem mais conceito, o ser humano está cada vez pior, né? Então, à medida que aqueles de nós que não fizermos jus a permanecermos cruéis, egoístas, mesquinhos, não é? Desencarnarmos aqui, reencarnarmos em outros mundos, e permanecendo aqui aqueles que já estão aí num nível evolutivo compatível com o mundo de regeneração, a atmosfera terrestre, sem dúvida nenhuma, não é? Vai ser muito mais leve, muito mais agradável. Longe ainda, né? Do mundo feliz ou do mundo celeste, né, Márcio? Mas já dando um passo importante, né? Na escada evolutiva aí dos planetas e tal. Então, muito importante as suas colocações. Márcio, nós estamos sendo cobrados pelo relógio aqui para o encerramento do programa. Então, nós gostaríamos, antes de fazer, de, primeiramente, mais uma vez, te agradecer a gentileza de atender o nosso convite e te deixar à vontade para as suas considerações finais. Márcio? Roberto, eu que agradeço pela possibilidade desse convívio fraterno, né, tão agradável, de podermos aí conversar sobre a doutrina espírita, que é essencialmente cristã, portanto, conversarmos sobre Jesus, o nosso mestre. Então, o que nós poderemos dizer? Que nós possamos aproveitar intensamente as oportunidades que nos são oferecidas para nós avançarmos enquanto membros de toda essa família humana. Em especial, aqui no nosso país, lembrar que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, e que todos nós, brasileiros, temos um compromisso firmado com a terra do cruzeiro diante de Jesus. E esse compromisso é de orarmos e buscarmos o exercício fraterno, o exercício da tolerância, para que possamos ser uma única nação, unida e crescendo juntos. Obrigado, Márcio. Como aprendemos, não é? A paz do mundo começa em nós, não é? Márcio, mais uma vez, muito obrigado. Que Jesus te abençoe por mais essa colaboração com o Momento Espírita. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa, presentes nessa manhã de domingo, diante dos microfones e das câmeras do Momento Espírita, esse que fala Beto Bittencourt e nosso convidado da manhã, Márcio Correia, que desdobrou, né, com tanta propriedade, de uma forma tão interessante, a parábola da figueira para as reflexões de todos nós. Nossos agradecimentos ao pessoal da produção também, a Suzana Miune e ao Marcelo Joia, que dos bastidores vem comandando, não é? Vem coordenando a transmissão do programa, a Amanda, que colabora com as artes para divulgação, as divulgadoras Nilzeli, Stella Martins, ao Clemente, ao André, que cuida também amorosamente da edição do programa. Então, nossos agradecimentos a todos que colaboram para que o Momento Espírita chegue até cada um de vocês. Um grande abraço, até o próximo domingo, relembrando, através das redes sociais da USE, Facebook, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, ou através do YouTube, para encontrar o nosso canal no YouTube, basta digitar ali. Momento Espírita USE São Carlos estará conosco. Reiterando, um grande abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!